Bem, boa tarde mais uma vez a todos. Vamos dar continuidade a esse evento na tarde de hoje, coordenado pela professora Eliane Ferreira da Silva, mediado por mim, Luciana de Albuquerque Moreira. O título do evento é Plágio, Pirataria, Revistas Predatórias e Fake News, Ameaças à Segurança da Informação e à Ética, e aqui nós estamos vendo justamente as boas práticas para prevenir todas essas, né, ações nocivas e, dando continuidade às palestras já iniciadas essa tarde, vamos convidar a professora Ilaidiane Cristina Oliveira da Silva. Ela vai falar sobre o tema Fake News e Desinformação na área de saúde, e eu vou fazer uma breve apresentação da professora Ilaidiane. Ela é professora adjunta na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, em colaboração técnica com o Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em Ciência da Informação pelo IBIC, é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, em parceria, né, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem mestrado em Engenharia de Produção, também pela UFRN, e é bacharel em Biblioteconomia, nossa querida egressa, né, da UFRN. Ela pesquisa estudos métricos, é o tema-chave, né, da carreira dela, estudos métricos da informação, direcionados à comunicação científica e ao comportamento informacional na ciência da informação e na saúde. Participa de vários grupos e laboratórios, vários grupos de pesquisa, e nós hoje teremos aí, né, o prazer de ouvir, né, mais uma vez a professora Elaide falando sobre um tema tão importante, agora colocando em prática, né, mais ou menos tudo que os antecessores, os palestrantes falaram, né, sobre as fontes de informação. Ela agora vai mostrar um exemplo mais prático, mais direto. Então, Elaide, boa palestra, fique à vontade, teremos em média 30 minutos, com os descontos, né, de tempo. Vocês conseguem ver minha apresentação? Ainda não, Elaide, está ainda a tela escura, assim como estava logo no início a de Felipe. Deixa eu tentar aqui. Eu gostaria de agradecer. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite da professora Eliane, dizer que para mim é uma grande satisfação estar aqui ao lado do Felipe, da Nancy, contribuindo aí com o conhecimento de vocês. E eu nem vou delongar muito, justamente por conta do nosso tempo, mas agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que vem a ser essas fake news e a questão da desinformação, principalmente o impacto de tudo isso na área da saúde, gente. Então, assim, a gente já teve a palestra do Felipe, que falou um pouquinho aí sobre essa questão desses documentos que podem ser plagiados. A Nancy entrou na questão dos periódicos, que é um assunto bem interessante, e agora a gente vai entrar nessa discussão relacionada à questão das fake news, como que isso impacta na nossa sociedade de uma forma geral. Pois bem, inicialmente, para a gente falar de fake news, a gente primeiro precisa compreender o que são essas fake news, né? Atualmente, a gente tem ouvido falar muito nesse termo, fake news, que já veio no sentido já traduzido para o português. Então, assim, o termo, ele é um termo em inglês, né, que se chama fake, que viria a ser o falso ou falsa, e news, que é relacionada à notícia. Então, se a gente trazer essa discussão para o português, fake news nada mais são do que notícias falsas. Então, assim, o termo, ele veio se popularizar nos últimos anos, principalmente através de jornais e também da internet. Mas é interessante ressaltar que essa expressão, fake news, ela surgiu lá no final do século XIX e tinha realmente relação com as notícias que eram publicadas. O que acontece? Lá no final do século XIX, a gente começa a ter uma grande quantidade de produções, principalmente de periódicos. E é nesse período que começa a se destacar essa questão dessas fake news, de notícias que eram facilmente e amplamente divulgadas à sociedade, mas que não eram informações cientificamente comprovadas. Então, nesse período, lá no final do século XIX, começa a surgir esse entendimento de fake news. Mas o termo, ele se popularizou nos últimos anos, mais precisamente aí de 2016 para os dias de hoje.
Então, assim, o que viria a ser essas fake news? Fake news são essas informações falsas que viralizam entre a população como se fossem verdade. E nos dias atuais, elas estão relacionadas às redes sociais. Então, vamos seguindo. Como é que surgiu esse entendimento maior de fake news na nossa sociedade? Depois que veio o advento da internet, depois, posterior, da web, começou a surgir várias redes sociais. Inicialmente, a gente teve ali o Orkut, depois o Orkut foi por água abaixo, surgiu o Facebook, hoje a gente tem o Instagram, a gente tem o Twitter, e tem diversas outras redes, né, sociais. E essas redes sociais online, elas têm uma característica muito peculiar, que é a de possibilitar que a sociedade crie informações. Até então, as informações elas eram muito estáticas. Nós recebíamos as informações, né, normalmente pelas mídias televisivas e pelos rádios, e consumíamos essas informações já processadas. Acontece que, com o advento da web, a população começa a ter uma independência para construir informação. Depois que se construiu os canais de YouTube, aí as coisas ficaram mais fora de controle. Cada vez mais as pessoas têm essa independência de abrir um canal, abrir uma página do Instagram e colocar ali conteúdos informacionais que são de uma forma muito rápida divulgada para toda a nossa sociedade. E com isso, as pessoas aprenderam a consumir informação de uma forma rápida, por conta da nossa ansiedade informacional. Mas com isso vem uma questão, porque as pessoas perderam o costume de verificar as fontes. Nós viemos de uma sociedade onde a gente pegava as informações através das mídias televisivas e dos rádios e pegávamos aquela informação processada e consumíamos. Hoje nos deparamos com tanta informação, porém a gente não aprendeu a verificar essas fontes informacionais. Continuamos recebendo essas informações e consumindo elas como verdadeiras. E isso é muito preocupante. Quando algo é publicado, automaticamente há centenas de compartilhamento dessas publicações, sem nem ao menos checar de onde é que partiu aquela notícia. Tentando frear um pouco mais isso daí, o WhatsApp começou a criar uma ferramenta de encaminhamento, né? Na medida em que você encaminha uma informação, você ali tem um controle para saber quem foi mais ou menos que te mandou aquela informação. Isso criaria ali pegadas na internet para você conseguir identificar de onde foi que surgiu aquilo ali. O que, de certa forma, vem a frear a questão das fake news, mas não de sanar a questão das fake news, porque o problema é muito maior. A gente percebe que o período das eleições aqui no Brasil foi um período em que muito se discutiu sobre a questão dos fake news. E acredito que foi o momento, lá em 2018, que começamos a discutir sobre o que viria a ser fake news. Pois bem, o período das eleições foi um período que levantou o debate sobre o perigo das fake news. Escândalos de criação de departamentos especializados na criação e propagação de informações foi o que mais se destacou nas mídias sociais. Além disso, teve a questão inverídica de manchetes, né, que ganhou uma repercussão mundial. E daí, anos depois, né, isso começou ali em 2016, mais precisamente nos Estados Unidos, a gente sabe que teve a eleição do Trump, e o Trump foi o primeiro presidente mundial a construir toda uma discussão política em cima das redes sociais. Então, compreende-se que o Trump foi o primeiro presidente a ganhar as eleições por meio do suporte das redes sociais. Não muito diferente, aqui no Brasil, os nossos presidentes começaram a trabalhar nisso. E isso veio num problema muito maior, porque as fake news estavam muito mais à frente do que as notícias verdadeiras. Então, durante o período das eleições, as fake news aqui no Brasil, elas se destacavam num índice muito mais intenso de produção do que notícias realmente verdadeiras sobre a campanha desses políticos. Então, causou um verdadeiro caos informacional.
né, o Tribunal Regional Eleitoral começou a criar práticas para frear essas fake news como forma de punição para os candidatos que começassem a publicar essas fake news acerca de campanhas políticas. Mas não parou por aí. E até hoje a gente sabe que essas fake news, elas continuam rondando toda a nossa sociedade. E daí eu trago aqui 2 dicas para vocês. Eu trago uma dica de um livro super interessante, galera, que se chama Os Engenheiros do Caos. Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. É um livro super interessante que, obviamente, que eu não vou falar muito sobre ele aqui, mas para quem gosta assim, de discutir como é que essas fake news podem interferir nessa questão, trago aí essa dica de livro e trago também um documentário super bacana. Quem ainda não assistiu, vocês têm que assistir, chamado O Dilema das Redes, que fala também sobre como essas fake news impactam no comportamento da sociedade. E daí a gente sabe que as fake news elas surgiram de alguma intenção, né? E para que surgiram essas fake news? Pois bem, as fake news elas são criadas dependendo do objetivo. A gente pode afirmar que são 2 tipos de objetivos relacionados a fake news. Desde uma simples publicação nas redes sociais, né, que tem o objetivo ali de atrair visualizações para as páginas nas mídias sociais, bem como disseminar o ódio contra pessoas, instituições, empresas, governos, entre outros. São objetivos menores, que normalmente são feitas essas fake news pela própria sociedade. Os indivíduos, né, constroem essas fake news e propagam essas fake news. Mas a gente tem algo muito mais profissional nos dias de hoje, né, galera? Além dessa questão de publicações simples, a gente tem também empresas que são especialistas em viralizar informações falsas, que são presentes nas Deep Web. O que viria a ser essa Deep Web? É uma web mais profunda, onde a gente consegue realizar pesquisas que no motor de busca convencional, Google, Firefox, por exemplo, a gente não conseguiria resgatar essas informações. Então, essas empresas, elas trabalham nesse submundo da web. E elas criam ali páginas na internet e criam também robôs, que são responsáveis por espalhar o link dessas fake news em diferentes redes sociais de forma muito maçante. Então, essas informações criadas por essas empresas, elas podem ser replicadas até mesmo a cada 2 segundos pelos robôs. É dessa forma que os boatos ganham proporções inimagináveis. Então, a gente tem ali 2 tipos de objetivos de fake news. Tem uma fake news mais voltada ali para o amadorismo, onde eu, por exemplo, posso fazer uma fake news sobre algum artista que eu não considero que ele tenha feito alguma coisa interessante, ou se eu quero denegrir a imagem de alguma pessoa. E também tem ali a questão das empresas, que trabalham com o objetivo de viralizar aquela informação em um índice muito maior do que uma simples publicação. Então, teríamos aí 2 tipos de objetivo para essas fake news. E como é que relaciona essas fake news na área da saúde? Pois bem, gente, isso é uma discussão de muito tempo, né? Por quê? Porque as fake news na saúde é um dos temas mais repercutidos na internet e nas redes sociais. Por quê? Porque todo mundo procura nessas redes sociais ou na internet informações sobre, eu tô com dor de cabeça, qual o remédio que eu vou tomar? Aí vai lá no Dr. Google, pergunta ao Dr. Google, né? Dor de cabeça, o que tomar? E daí o Dr. Google traz uma relação do que você poderia tomar para melhorar aquele seu mal-estar. Ou então, apareceu uma mancha aqui na minha pele. Aí eu vou lá no Dr. Google, mancha na pele, vermelha, tantos centímetros. E daí a internet ela começa a disponibilizar muitas informações. Sendo que muitas dessas informações que estão sendo disponibilizadas, nem todas são criadas, né? São conteúdos criados por profissionais. Temos muitas coisas criadas pela própria sociedade e que muitas dessas não têm essa mineração para verificar a veracidade do que está sendo disseminado. E muitas dessas informações causam um impacto muito grandesco na questão psicológica do indivíduo. Imagina você estar aqui de boa. Apareceu uma mancha aqui na minha pele, eu vou jogar aqui no Google, já faz uma semana que eu estou com essa mancha na pele, diz lá, você tem câncer.
Muitas vezes você não está preparado para absorver aquela informação. E com isso te causa um problema muito maior do que você realmente tivesse marcado uma consulta, ter procurado um médico e entender o que realmente essa doença se trata no seu braço. Então, assim, essa discussão sobre fake news na saúde é algo muito preocupante, porque a gente tem uma quantidade informacional de produção informacional sobre saúde muito grande dentro das redes sociais. Porque a maior parte das pessoas procuram saber informações sobre como manter uma boa forma, como manter uma boa alimentação, como perder peso, como ficar com aquele shape show, né? Então, assim, são várias as dicas que tem na internet, mas nem tudo é verídico. Então, a gente tem desde procedimentos milagrosos, a gente tem a questão de remédios que garantem uma cura instantânea, principalmente para emagrecimento. Emagrecimento é a palavra que mais é procurada quando se busca sobre as tendências, né, os termos trends no Google. É justamente emagrecimento. Então, a nossa sociedade ela foi criada nesse entendimento de que o corpo magro seria um corpo ideal. E nesse entendimento, as pessoas recorrem à internet para buscar informações sobre como emagrecer, né? Justamente por conta dessa necessidade de suprir as expectativas da sociedade. E daí a gente entra numa nova discussão, que é a questão dos não profissionais que divulgam técnicas e remédios para perda de peso. Então, quantas pessoas procuram informações na internet sobre perda de peso, ou então sobre procedimentos estéticos para perder peso e acabam perdendo a vida? Justamente por conta dessa falta de uma informação profissional. Então, a gente tem pessoas que atuam no ramo profissional, né, fingindo ser médico, fingindo ser esteticista, fingindo ser biomédico e realizando procedimentos, né, ali de uma forma completamente errada que leva à morte de muitas pessoas. Então, essa discussão sobre fake news na área da saúde é algo que precisa ser discutido na nossa sociedade cada vez mais intensamente. Porém, isso não é um problema de agora. Não é de agora, não foi nos últimos 10 anos que a gente começou a ter essa preocupação. As fake news, elas estavam relacionadas com a saúde desde muito tempo. Se a gente for fazer uma retrospectiva histórica sobre a questão das fake news, a gente vê ali, no contexto da saúde, que as fake news sempre estiveram envolvidas em questões que causavam muita repercussão relacionada à saúde. Vocês querem um exemplo? Por exemplo, em relação à doença da varíola, que se propagou de uma forma muito intensa aqui no Brasil em 1904. Oswaldo Cruz criou ali uma vacina para poder amenizar a quantidade de mortes de pessoas que estavam partindo por conta da varíola. Mas o que aconteceu? Veio a descrença da população em relação à vacina da varíola e, junto com isso, uma grande propagação midiática, dizendo que, na verdade, os governos estavam vacinando as pessoas para matá-las, para acelerar a morte dessas pessoas. Então, eram cenas assim que a gente realmente não acreditava. Aqui eu trouxe para vocês a imagem de duas figuras que foram muito divulgadas, né, na época, sobre a questão do Oswaldo Cruz tentando vacinar a população e a população tendo entendimento de que eles queriam matar a população por conta dessa vacina. E essas imagens, elas repercutiram nos principais jornais do Brasil na época. Então, não era uma coisa assim, o meu vizinho disse. Não, era uma coisa amplamente discutida na sociedade. E que a mídia da época enfatizava que a sociedade, se tomasse aquela vacina ali, ia morrer. Então, foi um verdadeiro caos que se criou aqui no Brasil por conta dessa vacina da varíola, o que não é muito longe dessa discussão que a gente está vivendo hoje da vacina do Covid, né? Tem muita gente que está correndo longe por conta dessas fake news. Então, assim, eu trouxe essas imagens justamente para a gente discutir o quanto que isso realmente tem impactado na nossa sociedade, né, gente? Então, deixa eu abrir aqui o vídeo, eu estava falando esse tempo todo sem o vídeo aberto. Não acredito, gente. Então, assim, essas discussões sobre a varíola, elas causaram toda essa repercussão nacional de uma forma muito ampla. E olha que a gente está falando ali 1904, e já existiam essas fake news, né?
E daí a gente vem trazendo mais para o contexto atual essas discussões sobre a chikungunya. Em 2015, né, a chikungunya foi uma doença que chegou no Brasil e que até então a gente não tinha registro da chikungunya. E que causou ali muitas, mas muitas fake news. Por quê? Porque as pessoas não sabiam como tratar. A gente sabia ali que a chikungunya, ela era transmitida por meio do mosquito Aedes aegypti, né? E daí, com isso, essa doença poderia trazer diversos problemas de saúde, de mal-estar, e ainda poderia levar muitas pessoas aos hospitais. Nesse mesmo período ali, em 2015, né, já finalzinho de 2015, chega no Brasil uma outra doença causada pela mesma arbovirose, que era o Aedes aegypti, né, que é o Aedes aegypti, que era a Zika. A Zika, ela causou muito mais repercussão do que a chikungunya em relação a informações, em relação a fake news. Porque a Zika tinha uma diferença quando comparada à chikungunya. A chikungunya não mata, mas a Zika mata. A Zika causa microcefalia. Então, assim, a preocupação em relação à chikungunya era a questão da automedicação. Era falado de forma muito aberta nas redes sociais de que a chikungunya não matava. Se você tinha sintomas de chikungunya, você poderia procurar ajuda médica, mas que você tinha ali o ibuprofeno, que foi o remédio que mais se procurou nas farmácias, inclusive muitos estados brasileiros ficaram sem ibuprofeno durante muitos meses por conta da alta procura na demanda desse medicamento, e as pessoas começavam a utilizar essa automedicação porque as mídias diziam, olha, se está com sintomas de febre, dores no corpo, pode ser chikungunya, toma ibuprofeno. E daí isso causou muita repercussão. Muitas pessoas deixaram de procurar ajuda médica, iam na farmácia, compravam ibuprofeno e ficavam em casa, relaxando, esperando aquela doença melhorar. O que isso impactava? Na quantidade de registros da doença. Quando a gente teve a epidemia de chikungunya, a gente não teve a quantidade real de casos da doença, porque a sociedade entendeu que não havia tratamento. Então, não tinha para que procurar ajuda médica. Então, nós tínhamos essa informação que absorvíamos. Eu estou com chikungunya, né? As pessoas procuravam ali no Google, uma grande quantidade de busca em 2015 sobre o termo chikungunya. E daí as pessoas procuravam os sintomas, verificavam que eram similares ao que ela estava sentindo, e daí tomava ibuprofeno e ficava em casa. Não havia registros, não há registros com números relevantes dos casos de chikungunya nos boletins epidemiológicos aqui no Brasil em 2015, justamente porque a sociedade foi conscientizada a não procurar ajuda médica. Em contrapartida, a gente tinha a Zika. A Zika que surgiu ali no finalzinho de 2015, chegando em 2016, e que causou uma repercussão midiática muito maior comparado ao chikungunya. Por quê? Porque a microcefalia vinha junto com a Zika nas mulheres grávidas. Então, todas as mulheres que pensavam em engravidar, todas as mulheres que estavam grávidas tiveram uma grande preocupação em relação a consumir as informações que a mídia passava acerca de como se proteger da Zika. E daí vem as lacunas. A mídia falava, toda mulher grávida tem que usar repelente. Então, o que acontecia? As pessoas compraram muito repelente no período da Zika, muito repelente. Muitas pessoas iam para as farmácias comprar repelente e não achavam repelente. Mas o que a mídia não falava? Que o mosquito, por conta da altura que ele voa, ele não vai atacar ali o seu rosto quando você está de pé. Ele vai atacar os seus pés. Então, muita gente não passava repelente nos pés. O que acontecia? Contraía a Zika do mesmo jeito, porque a informação não era completa. Chegava a informação de que a gente devia passar repelente. O que a gente faz? Passa repelente como passa protetor solar, no rosto, nas pernas e ali nas coxas. Não vai até canela e pé, não vai. Mas o mosquito atinge justamente essas partes. E essas informações não chegavam à sociedade. E os casos aumentavam, e cada vez mais a população tendo ali uma epidemia que chegou a ser considerada uma pandemia de Zika.
Mas no Brasil foi uma característica diferente, porque nós tivemos 3 epidemias simultâneas. Nós tivemos epidemia de dengue, chikungunya e zika durante os anos de 2015 e 2016. E isso não foi divulgado para a nossa sociedade. Isso foi abafado porque os hospitais já estavam muito lotados. Então, só para vocês terem uma noção, no período de 2018, a gente já tinha passado aí por essas epidemias, né? A gente já estava começando a compreender como é que funcionava essa questão das epidemias, mas daí em 2018 surgiu lá em Goiás um surto de H1N1. Foi o primeiro surto no Brasil de H1N1, que foi em 2018. Daí o que acontece? Lá em Goiás tem uma comunidade chamada Vila São Catolengo, que cuida de pessoas com deficiências. E daí, nessa Vila São Catolengo, as pessoas que estavam lá internadas, tinha crianças, jovens, idosos, são pessoas que foram abandonadas por seus familiares e que vivem lá nessa Vila São Catolengo. E elas possuem necessidades e precisam de ajuda. De repente, começou a ter surtos de sintomas de uma doença parecida com o H1N1. Mas até então não se discutia sobre a presença de H1N1 no Brasil. Então, o que aconteceu? Muitos pesquisadores da Fiocruz, do Rio de Janeiro, foram para o interior de Goiás para conseguir fazer pesquisas ali dentro da Vila São Catolengo e descobrir qual era a doença que estava ocorrendo ali. E daí o que acontece? A mídia em cima, tentando descobrir, aí a mídia chegou de uma forma muito amplificada, muito massificada, e disse, gente, está tendo um surto de H1N1, né, aqui em Goiás. Todo mundo precisa se vacinar. Então, assim, foi falado de uma forma que a sociedade não esperava. E nem o Ministério da Saúde esperava essa notícia, porque isso não tinha sido confirmado nem pelo pessoal da Fiocruz que estava no local. Então, foi um verdadeiro caos que ocorreu inicialmente em Goiás, porque todo mundo foi para os postos se vacinar. Chegando lá, era aquele monte de gente nos espaços pequenos, os espaços que não eram ventilados, era contato, tendo contato com a outra pessoa. E o que aconteceu? O que, na verdade, era só um surto num local pequeno, se transformou numa epidemia por conta que a mídia soltou uma nota massiva de que estava tendo uma epidemia de H1N1, quando, na verdade, não existia. Então, como todo mundo foi para os hospitais, daí houveram hospitais que colocaram tendas, estacionamentos de supermercados que colocaram tendas para poder vacinar todo mundo. Os hospitais não tinham vacina, porque eles não estavam preparados para receber essa demanda. Então, assim, foi algo que desestruturou o Ministério da Saúde. Então, as fake news que ocorreram ali com H1N1 causaram, na verdade, a epidemia. Então, a mídia dizia assim, olha, a gente conseguiu prever que ia ter uma epidemia antes mesmo do Ministério da Saúde descobrir. Não, a mídia não descobriu antes do Ministério da Saúde. A mídia proporcionou a epidemia por conta de todo o caos informacional que ela criou em cima de uma fake news. Porque até então era um surto que poderia ter sido controlado de uma forma muito fácil. Mas todo o acesso da mídia na Vila São Catolengo, assim como a busca de vacinas nesses hospitais, nesses postos de saúde, fez com que a comunidade toda tivesse contato muito intensamente uma com as outras. E daí tivemos a epidemia de H1N1. Mas não teve nada a ver com que a mídia previu que ia ter uma epidemia. Na verdade, a mídia mesmo ocasionou essa epidemia por conta da fake news que ela lançou. Então, agora, em 2020, a gente está sofrendo, né, por outra crise muito grande aí de fake news, mas um cenário muito pior, que é o cenário aí da pandemia de Covid-19, que tem causado uma ansiedade da informação muito grande por parte da população, que tem consumido uma grande quantidade de informações acerca da Covid-19, e que inicialmente, né, causou muito medo na população, porque as fake news, elas são criadas não com a intenção, vamos criar uma fake news para ajudar a sociedade, não é isso. As fake news, elas têm o objetivo de causar medo. Por que que elas ganham repercussão? Porque elas causam medo. Vocês podem observar que aquelas fake news que trazem ali informações de revolta ou de medo são as fake news que mais
mais facilmente são compartilhadas. E elas são criadas com essa premissa, realmente, de ganhar uma grande repercussão para causar esse impacto psicológico na sociedade. Então, as pessoas agem de forma com qual interesse que essas empresas possuem. Então, as empresas querem que você não se vacine. Essas empresas que constroem essas fake news começam a lançar de forma muito intensa fake news sobre, olha, se você tomar a vacina vai te acontecer isso, olha, se você tomar a vacina de Covid vai acontecer isso. Isso causa o medo no cidadão e o cidadão não vai se vacinar. Então, todas essas fake news, elas têm um objetivo, causar o medo, a revolta e a indignação na sociedade, porque são os elementos característicos que impactam intensamente o comportamento da sociedade. Você pode ver, se tiver uma nota bacana, fulaninho fez uma boa ação, aquela fake news ali não vai ser compartilhada de uma forma rápida, porque a sociedade não está querendo paz e amor. A sociedade está ali preocupado com o que pode acontecer com ele e o que causa indignação nele. Daí ele compartilha aquela fake news. Então, em 2019, a gente se deparou com esse caso aí dessas fake news relacionadas à Covid, mas uma das coisas que foi muito preocupante foi a questão dos memes. Por quê? Até então, a gente não discutia a questão dos memes, né, em relação às pandemias e às epidemias e outras doenças que tivemos. Mas, nesse período específico em que estamos vivenciando, a gente se deparou com uma grande quantidade de memes. E daí foram memes de diversos tipos, com fake news, né? Primeiro, a gente teve aqui algumas pessoas que levaram as coisas na brincadeira, né? E daí eu vejo idosos na rua, com que frequência, o tempo todo. Então, depois veio vários... Ai, gente, foram memes demais. Para selecionar esses memes aqui foi uma coisa meio complicada. Mas o meme relacionado a busca as pessoas nos supermercados. Então, ali 1 quilo de açúcar, 2 pacotes de farinha de trigo, 3 caixas de leite, 1 pacote de papel higiênico. Eram os memes que estavam lançando ali informações para as pessoas irem no supermercado e comprarem uma quantidade de mantimentos e deixarem estocados por conta do isolamento social que estava vindo. E que isso interferiu no comportamento da sociedade. As pessoas foram até os supermercados, compraram uma grande quantidade de mantimentos e mantiveram dentro de suas casas, com medo de que essa pandemia poderia durar anos e com isso a gente ia ficar enclausurado dentro de casa. Uma outra fake news, né, que realmente assim, foi uma das mais marcantes no período da pandemia, foi o negacionismo voltado para o uso da vacina e a história do jacaré, né? Então, assim, muita gente compartilhou a história do jacaré. Mas muitas dessas pessoas não sabiam o verdadeiro sentido da história do jacaré e a vacina, né? Teve ali no final de 2020 uma proposta da Pfizer para que o Brasil comprasse vacinas, né? E assim a gente conseguisse começar essa vacinação já em janeiro. Sendo que essas vacinas, elas foram negadas a compra dela pelo presidente. E daí o que aconteceu? Ainda em 2010, a Pfizer procurou a mídia brasileira e divulgou isso. Olha, nós estamos ofertando não sei quantos milhões de vacinas e o governo brasileiro não quer comprar. Aí o que a mídia fez? Jogou isso. Aí, quando foi ali início de janeiro já, a mídia já estava tão especulando aquilo ali em cima do presidente, o presidente, num pronunciamento que estava fazendo lá em Salvador, ele falou, né, sobre isso para tentar explicar. Aí ele vai e fala que não comprou, não quis fechar o acordo com a Pfizer, porque a Pfizer dizia que traria ali sintomas e que elas não iriam se responsabilizar pelos possíveis sintomas que poderiam ocorrer com as pessoas que tomassem a Pfizer. E daí o presidente lançou aquela, né, que quem tomasse aquilo ali poderia virar jacaré, coisa e tal. E virou um meme. Todo mundo, eu vou tomar a vacina para virar jacaré. E daí as pessoas não entendiam o contexto do jacaré. Qual era o que a gente devia ter criado naquele período? Uma revolta para que a gente pudesse convencer o presidente a comprar a vacina. Mas aí o tiro foi pela culatra. As pessoas se preocuparam com a história do jacaré.
E daí começaram, eu vou tomar a vacina para virar um jacaré. As pessoas iam tomar a vacina do Coronavac, que não tinha nada a ver com Pfizer, mas ia lá com a Coronavac e dizia, eu tomei a Coronavac e virei um jacaré. Gente, a fake news afetou tanto a sociedade que as pessoas não conseguiam nem sequer compreender o sentido real da discussão. Não era porque você ia tomar a vacina, era a questão da vacina da Pfizer que estava sendo discutida. Aí, quando foi agora, um mês atrás, novamente a mídia trouxe essa repercussão, dizendo que o Brasil não quis comprar essa vacina em dezembro. Aí a sociedade caiu em cima, nossa, mas em dezembro e o governo não quis comprar. Eu disse, gente, em dezembro a mídia falou isso, mas ninguém prestou atenção. Todo mundo fez meme com outra parte da conversa. E todo mundo publicando foto de jacaré, tomando vacina da Coronavac com foto de jacaré, e não tinha relação da informação verídica com a história do jacaré. Então, as pessoas não buscavam a compreensão do impacto dessa fake news, que, na verdade, abafou qual era o verdadeiro intuito. O intuito daquilo ali não era para a gente discutir isso, era para a gente ter feito ali revoltas para incentivar o governo a comprar as vacinas. Mas aí surgiu os memes e tirou o foco de toda a sociedade de uma causa que era muito maior. E daí a galera ficou brincando com uma coisa que era séria. E agora as pessoas ficam dizendo, mas em dezembro isso aconteceu, a mídia nem falou sobre isso. Falou. Mas as fake news, né, se sobrepuseram e mudou a visão das pessoas sobre um tema que era muito importante. E daqui, acho que não vai dar tempo, né, que a gente já está no finalzinho. Eu trouxe aqui a questão de um projeto, né, que eu faço parte, na verdade, sou coordenadora do projeto de pesquisa, que a gente está analisando as mídias sociais em relação às informações sobre vacinas que estão sendo disponibilizadas no perfil do Facebook do Ministério da Saúde. E daí a gente pegou todos os comentários sobre as publicações que foram lançadas pelo ministro da Saúde, pelo Ministério da Saúde, sobre vacina, desde o período que começou a discutir vacina aqui no Brasil. E daí a gente pegou esses termos e construímos aqui uma rede, um cluster, e conseguimos identificar que essa rede possui aqui 5 temas relacionados à vacina. Uma rede ali voltada mais para a linha vermelha, que tem a ver com presidente, governo, povo, morte, a revolta da população com a vacina. De um lado, tem uma rede azul, que tem a ver com a revolta da população em relação ao governo. Você vê o governador genocida, incompetente, vergonha. A gente tem uma rede verde de comentários que são relacionados à vacina do Butantan. E a presença do Dória, né, o governador de São Paulo, que favoreceu, deu todo o suporte para o Butantan criar a vacina do Coronavac. Então, a gente tem uma linha de comentários ali da sociedade que são relacionados à vacina do Dória. E daí a gente tem uma última rede ali, uma rede amarela, que tem a ver com assuntos mais relacionados ao governo de uma forma geral. A gente tem ali saúde, notícia, população, que é mais a galera que quer incentivar as pessoas a tomarem a vacina. E temos aí, por fim, uma rede mais lilazinha que vocês estão vendo, que tem a ver com as fake news que foram criadas em relação à vacina da Coronavac com os suprimentos vindo da China. E daí, olha, a história da China, da vacina, como o presidente debochava, né? Falando que a vacina Coronavac era uma vacina. E daí outros assuntos relacionados a isso, olha só, dos comentários sobre a vacina. Então, assim, a gente conseguiu extrair, eu junto com a Laís Medeiros e a Miriam Martins, que são alunas do curso de Biblioteconomia da UFRN, a gente levantou esses dados e a gente conseguiu identificar aí dentre esses comentários que são feitos nas publicações do perfil do Facebook do Ministério da Saúde em relação à vacina, como que a população está se comportando em relação ao que está sendo produzido. Então, a gente conseguiu identificar algumas coisas, né, algumas fake news que elas impactam nesses tipos de comentários que são publicados aí sobre a vacina no Brasil. Eu trago uma outra dica, é de um e-book super interessante, gente, que fala sobre fake news e saúde, que foi organizado pela Fundação Oswaldo Cruz. É um material super novo, 2021, que tem muitas publicações, eu acho que tem uns 14 artigos falando sobre o impacto das fake news na saúde aqui no Brasil. Fica a dica de leitura, é um e-book gratuito e eu disponibilizo aqui o link para vocês verem, tá?
E para a gente ir fechando nossa apresentação, que eu acho que eu já estou em cima do tempo, eu trago aqui algumas formas da gente tentar se proteger dessas informações. Então, assim, dessas fake news, na verdade, né? Primeiro passo, leia a notícia até o fim. O segundo site, pesquise em outros sites antes de vocês saírem compartilhando essas fake news. O terceiro passo, procure por erros de gramática, formatação e uso exagerado de exclamações e interrogações. São justamente essas publicações que fazem você se indignar de uma forma maior e você querer publicar. O quarto passo, cheque a data da notícia. Há muitas fake news de coisas que foram verídicas no passado, que as pessoas trazem agora para dizer que é uma coisa que está acontecendo na atualidade, que na verdade são informações passadas, como, por exemplo, teve fake news dizendo que a gente estava passando por uma nova epidemia de Zika, né? E que, na verdade, isso não estava acontecendo, isso foi notícia passada. E o quinto passo, verifique a fonte de informação. Aqui são algumas fake news que eu trouxe, só para vocês terem noção das coisas assim, aberrantes que são produzidas e que causam grande impacto, né? A Globo tentando minimizar os impactos das notícias falsas que estão se propagando, ela criou um canal chamado Fake News, né? É fake ou é fato? Da Globo.com. E daí tem várias notícias que são publicadas acerca da Covid, acerca da vacina, sobre o que pode causar e tudo mais. Então, assim, é fake que fabricante de vacina tem protocolo que preconiza a aplicação no braço direito, porque começou uma fake news que as pessoas que estavam se vacinando no braço esquerdo não estavam ali sendo imunizadas. O que acontecia, galera? A galera estava indo se vacinar nos drive-thru, né? Então, pegava seu carro, chegava lá, abria a porta e você vacinava nesse braço esquerdo. E daí começou uma discussão de que a galera que estava se vacinando de carro não estava sendo imunizada, porque a vacina só funcionava no braço direito. Então, os motoristas não estavam sendo vacinados. Então, assim, é tanta coisa que as pessoas criam que, assim, a gente chega até a dar risadas em certos momentos, mas a gente sabe que as pessoas, boa parte da população ainda acredita nessas questões, né? Teve uma notícia que foi muito impactante de uma senhora que teve um problema no pé, uma ferida no pé, e daí essa foto se propagou na internet dizendo que ela tinha sido vacinada com a Pfizer e que essa ferida tinha sido ocasionada por conta da vacina. E ela, tipo assim, nem sabia dessa propagação dessa foto, dessa imagem dela. E informações, assim, muito inverídicas que fazem as pessoas desistirem de se vacinar e cuidar da própria saúde, né? Então, tentando amenizar essa situação aí, o Ministério da Saúde criou esse contato que é para combater as fake news. Então, para combater as fake news, né, o Ministério da Saúde disponibiliza um número do WhatsApp, onde você pode mandar mensagens ali para confirmar se aquela informação é fake news ou não. Então, você manda aquela informação para o Ministério da Saúde através desse número aqui, e o Ministério analisa aquilo ali e te dá um feedback antes de você começar a propagar aquela fake news em relação à saúde, tá? Então, gente, é isso. Muito obrigada pela atenção. Eu deixo aqui o meu e-mail de contato, quem quiser conversar, tirar dúvidas, e também o meu Instagram, professora Iladiane, quem quiser conversar sobre assuntos relacionados à pesquisa científica, direcionadas à saúde, à comunicação científica, estamos à disposição, gente. Então, é isso. Muito obrigada. Nós agradecemos, Iladiane, belíssima palestra, muito informativa, muita informação, muitas perguntas aqui, que eu vou selecionar algumas, porque o tempo já, né, tá bem acelerado aqui. A tarde já voou, né? Coisa boa passa rápido, né? E aí, vou colocar, já que vou convidar, portanto, Nancy e o Felipe para ativarem a câmera. Eu selecionei aqui pelo menos uma na primeira rodada para cada um, e depois, se der tempo, tem uma segunda rodada também, mas a princípio, pelo menos uma para cada um. E aí, eu já vou pegar até Elaide, que está aqui, né, ativa aqui no ar, para falar a primeira questão que foi colocada aqui, Elaide, foi de Maiara Shelley. Ela perguntou, ela falou o seguinte, né? Como incentivar as pessoas a lutar contra as fake news, né? E no sentido de incentivar as pessoas que sabem, né? Que sabem que são informações falsas e mesmo assim não tentam argumentar ou esclarecer, né? Que armas essa pessoa pode usar?
Gente, é meio complicado a gente falar disso, porque estamos aqui com profissionais da informação. Então, cabe a nós, profissionais da informação, falarmos sobre a questão da competência informacional. A gente vive numa sociedade que, infelizmente, a gente não aprende na escola a ter competência informacional. Muitos dos jovens vêm aprender a ouvir falar sobre competência informacional, que é justamente você saber discernir dentre as informações aquilo que realmente é útil, o que não é útil, o que é verídico, o que não é verídico, quais são as fontes confiáveis. A maior parte das pessoas só conseguem ver isso depois que entram numa faculdade. Aqui no Brasil, diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as crianças, desde a base escolar, elas têm aulas sobre competência informacional. Então, elas aprendem a saber selecionar fontes informacionais. Então, isso, para nós que somos profissionais da informação, vocês futuros profissionais da informação, a gente tem uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade social, de conscientizar a população em relação a ter essa competência, de explicar para o pai, para a mãe, para o irmão, o que são fontes confiáveis, como realmente identificar se aquele meme ele é verídico, se ele não é verídico, até que ponto aquilo ali pode ajudar ou não ajudar. Então, nós, como profissionais, a gente tem que trazer essa discussão sobre os atributos, competências e habilidades que a sociedade precisa ter para ter essa competência informacional e saber selecionar essas fontes de informação. Muito bem, obrigada, Elaide. Agora eu selecionei algumas questões e vou resgatar aqui da palestra do Felipe, Maiara também, Maiara estava bem ativa. Ela colocou uma para o Felipe da seguinte forma: como lutar contra a pirataria quando se acredita e luta para o acesso universal à informação? Ela coloca essa dualidade aí, Felipe. Perfeito. Pessoal, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Tá bem o áudio aí? Tá Porque, sim. porque eu mudei aqui de local, não sei se vocês perceberam, mas enfim. Maiara, muito obrigado pela pergunta, inclusive achei muito interessante. Particularmente, essa sua dúvida, é uma dúvida que eu também reflito bastante, né? Como eu falei, eu já consumi produtos piratas. Hoje, se vocês estão se perguntando, não mais consumo, é uma questão de realmente de consciência. Não faço mais downloads em sites piratas, enfim. Porém, apesar de eu não fazer mais isso, fazer questão de pagar muitas vezes, até mesmo se, por exemplo, um filme não está lá no Google Play, ou um filme não está lá no Netflix, na Netflix ou na Amazon, eu vou lá no Google Play e faço o aluguel, enfim. Não sei se vocês ainda fazem isso, se vocês fazem isso também, alugar filmes, mas eu não vou lá no site, vou ver lá, procuro ver o filme, né? Mas, enfim, respondendo a sua questão, eu também, apesar de não concordar com a pirataria, eu concordo, sim, que a arte, o conhecimento, o conteúdo, de qualquer forma, tanto a arte, a ciência, a literatura, ela deve ser compartilhada. E eu acredito, né, durante essa pesquisa, que as Creative Commons, por exemplo, são ótimas soluções para isso, porque justamente elas unem exatamente os dois lados da moeda. Tanto a questão dos direitos autorais, né, dos autores, então os autores permanecem, de certa forma, protegidos, como também o acesso é garantido. Então, assim, eu acredito que é também uma questão. O próprio professor Sérgio Branco, ele fala muito isso no livro dele, né, sobre direitos autorais, sobre Creative Commons, que é uma questão de consciência, de você buscar realmente os autores, tanto os autores como a própria sociedade, os próprios produtores de conteúdo, buscarem criar essa consciência de disponibilizarem suas obras, né? Então é uma questão cultural, é uma questão de consciência, mas também pode ser uma questão legal. Ele mesmo, professor, ele fala sobre a possibilidade dos autores disponibilizarem de licenças. Só que, assim, a lei de direitos autorais, ela prevê que, tudo bem, que se o autor conseguir, você entrar em contato com o autor e ele der o ok, você pode usar a obra dele. Só que pense, como é que você vai entrar em contato com a J.K. Rowling, por exemplo? Como é que você vai conseguir fazer isso aqui no Brasil, sei lá, com algum autor brasileiro, né? Então, assim, é muito complicado, às vezes, você conseguir um contato com uma empresa que detém determinados direitos. Então,
eu acredito que é uma questão cultural, né? É uma questão legal também de conseguir disponibilizar novos recursos jurídicos para que você possa balancear esses dois lados, tanto o acesso como a proteção, mas também uma questão cultural. E eu acho que eu tenho a impressão, né? Posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que no futuro isso pode melhorar cada vez mais. Obrigada, Felipe. Fica aí, né, a expectativa, né, de tempos melhores. Eu vou agora lançar uma pergunta para Nancy. Foi a Ana Cláudia que fez. Ela faz um comentário, né? Basicamente, ela trata da questão das revistas predatórias, né? Basicamente, essas revistas predatórias que enviam convite, né, ficam de olho nos eventos das universidades. Ela meio que questiona, né? Será que é através dos eventos? Né? E justamente a partir desses eventos, quando os alunos, os acadêmicos, submetem, né, trabalhos, por exemplo, nesses eventos. Aí ela pergunta se é a partir daí que há essa descoberta dessas pesquisas e, posteriormente, dos convites, né, suspeitos. O que você tem a dizer, Nancy? Eu não tenho certeza de qual é o procedimento, mas eu não acho que seja por meio dos eventos. Eu acho que os autores têm já muitos trabalhos que estão públicos, seja em revistas de acesso aberto, seja em outros tipos de revistas, ou seja, estamos em um mundo onde a publicação científica é praticamente digital. Então, onde esses registros, repositórios de produção científica estão ubíquos, né? Então, em qualquer lugar eles podem ter extraído, fazer uma mineração de autores e seus trabalhos, e a partir daí fazer uma base de dados para fazer disparo em massa, né, desses convites. E claramente, como isso é meio que aleatório, então a gente vê isso aí, né, enviando um convite para uma revista que supostamente tem um escopo de uns autores que não tem nada a ver com esse escopo, né? Porque realmente não há um marketing direto, não há um direcionamento, uma seleção de segundo autor. Então, eu acho que eles não gastam tempo indo a nenhum evento, nada disso. Ou seja, se o evento tem uma base de dados também, um anais, algo assim que esteja na internet, talvez possa encontrar esses autores por aí também. Certo, eu vou já aproveitar rapidíssimo, a gente está estouradíssimo no tempo, mas só mais uma para a Nancy e depois outra para a Elaidiane, que para não deixar as pessoas sem respostas. Taliane pergunta: quais softwares detectam plágio de citações em artigos científicos? Se tem alguma indicação de algum? Taliane, tem muito software, né? Ou seja, acho que não sei se a palavra seria citações, né? Que detectam trechos que aparecem em outros trabalhos já publicados, né? Então, tem vários, né? Turnitin, como é? Itaidentic, mas se você faz uma busca aí no Google, aí vai encontrar, inclusive, alguns que são gratuitos e tem outros que são pagos, né? E alguns são mais pagos em determinadas instituições. Esse Turnitin é pago, é utilizado umas quantas instituições, mas tem outros que são gratuitos. E aí, enfim, seria para experimentar o software que melhor. Aí a gente tem que ter um certo cuidado também, porque alguns desses softwares, por exemplo, eles não são capazes de identificar quando a gente está fazendo uma citação literal no texto, né? A gente faz uma citação literal, tem uma cita, então poderia ser que em alguns casos eles até identificaram isso como um plágio. Cabe à cabeça pensante humana identificar, né, se realmente se trata de um plágio ou não. Então, há que ter certo cuidado com essas questões. Muito bem, obrigada, Nancy. Eu vou fazer um comentário e uma questão para a professora Ilariane. O Rogério Torcato, ele coloca o seguinte, em relação à temática que a Hilaria apresentou, né, e o que fazer quando um profissional de saúde visivelmente dissemina ou até diagnostica, né, com base em fake news,
no automático sem se dar conta. Seria caso efetivo para a ação bibliotecária, né? O humor aí de Rogério. E já colocando aqui em sequência, a Beatriz Helena, ela pergunta para a Ilariane também, é possível ter acesso ao material desta rede, a rede que você mencionou? Então, rapidamente, Ilaide. Tá, rapidamente. Em relação... Deixa eu tentar lembrar qual era a primeira. Em relação Não, ao... o primeiro foi um comentário assim, no humor, Em para relação à aquele do saúde, Rogério. né? Eu, Será que o particularmente, não... bibliotecário, ele age contra, como ele agiria, né? Em relação a, por exemplo, um profissional da saúde que dissemina fake news? Olha, em relação aos meus familiares, eu tenho muitos familiares da área da saúde, quando eles compartilham alguma coisa ali no grupo da família, eu jogo lá no grupo da família mesmo. Gente, olha, toma cuidado, isso não é verídico, procura outras fontes de informação. E daí eu mesmo oriento, olha a data dessa informação. Então, eu ensino ali dentro do grupo da família, que é uma prática que vocês podem começar a fazer também, essas diretrizes para que essas pessoas elas aprendam realmente a selecionar essas fontes de informação. Depois que eu comecei essa prática, o grupo da família ficou mais calado, sabe? Mas aí as pessoas estão aprendendo mais a selecionar essas informações. E se for algo muito grotesco, né, a gente realmente pode fazer a denúncia no Conselho Federal de Enfermagem, ou Conselho Federal de Medicina, ou Conselho Estadual, vocês podem realmente fazer a denúncia, tá bom? Em relação à segunda pergunta, a Deep Web, em relação a esse acesso, tem muitos tutoriais na internet que ensinam como você ter acesso à Deep Web, né? Existe um software, né, muito conhecido, Tor, que é o Tor mesmo. Vocês podem estar baixando ele e, por meio desse software, vocês têm acesso a um browser, que é tipo um motor de busca, tipo um Google da vida. E, a partir daí, vocês, por meio da navegação anônima, vocês conseguem ter acessos a alguns sites que no motor de busca convencional vocês não teriam, né? Mas lembrando que muitas dessas páginas são derrubadas pelo FBI diariamente, então é algo muito inconstante. Na verdade, a Beatriz, ela coloca aqui que queria ter acesso à sua pesquisa, essa que você mencionou, sobre, essa já no finalzinho, sobre competência em informação, sobre comportamento informacional, enfim. Tá, essa pesquisa que eu falei sobre ela está para ser publicada, possivelmente na revista cubana de Informação em Saúde, e em breve, nos próximos meses, eu vou estar divulgando lá no meu canal de Instagram. Assim que ela estiver publicada, eu coloco lá no meu canal de Instagram essas publicações e os links de acesso para quem tiver interesse em aprender um pouquinho mais. Muito bem. Então, parabéns a todos. Foi uma tarde ótima, de muito aprendizado, né? Muita troca de experiência. E eu já, antes de encerrar, já convido aqui a todos que estão vendo, enfim, na sexta-feira próxima, dia 16 de julho, terá uma segunda rodada dessa temática de segurança da informação, também coordenado pela professora Eliane Ferreira da Silva, né, a partir do projeto de extensão, e que teremos a participação de outros pesquisadores, vou dar aqui um spoiler, o Eduardo da Silva Marques, Silvana Gadelha Dourado e Eliane Paiva de Assunção, da UFPB. Então, encerro aqui neste evento, parabéns a todos, tenham uma boa tarde, um ótimo fim de semana, continuem se cuidando, né? Estamos em pandemia ainda, apesar da vacina. E vacina para todos, né? Já. Então, tchauzinho, gente.